Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Terça-feira, 29 de outubro, muito boa tarde para você que está chegando com a gente. Tempo e Dinheiro está começando mais uma edição e temos notícias do tempo em São Paulo, da Folha, inclusive o sol volta a aparecer, só que de forma muito tímida na capital paulista nessa terça-feira. A capital pode ainda ter chuviscos, né, como a gente diz, durante o dia, mas temos alertas de chuvas volumosas para centro-oeste, norte e sudeste do Brasil. Em qual faixa? Nessa que você está vendo aí na tela agora e o Gleidson separou para a gente no mapa. Do Acre até o Espírito Santo, hein? Acre, sul do Amazonas ali, Mato Grosso, centro-norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, pequeno trecho ali do sudoeste do Tocantins, na região norte de São Paulo, incluindo regiões de Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, podendo chegar até a região de Campinas. E em Minas Gerais só livra a parte norte. Nesses locais que eu te falei agora, chuva de até 50 milímetros por dia, porque pode chover não só hoje, a gente pode ter mais episódios de chuva ao longo dessa semana e ventos intensos. No norte do Rio de Janeiro, que a gente está vendo aí também nesse mapa ainda, e no sul do Espírito Santo, o alerta é laranja, ou seja, de perigos apenas para acumulados de chuva. Precipitações de até 100 milímetros dia e risco de alagamentos. Cuidado aí com os deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Daqui a pouquinho venho com mais detalhes durante a previsão do tempo. João Batista, boa tarde para você. Boa tarde, Karina Botião. Muito prazer em vê-la. Muito boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Se o sol está aparecendo tímido lá em São Paulo, na capital, aqui não tem nada de timidez, não. Está um sol para cada um aqui, mas está aberto, ardido. Temperatura de 28 graus aqui na minha sala com o ar-condicionado ligado. Então você imagina. Mas a perspectiva, o Coutinho vai falar já, é as chuvas, mais umas chuvaradas que na virada de novembro vão passar pelo Brasil todo. Mas o sul do país, veja esse mapa que nós temos do agrotempo de 28 de outubro, que é segunda-feira que vem, que é a segunda-feira, ontem, desculpe, desde ontem, 28 de outubro, a 27 de novembro, desculpe aí. Um mês à frente, olha a situação do norte do Paraguai, né? Olha São Paulo, veja Minas, né? Goiás. Então, as chuvaradas, enquanto que o sul vai ter menos chuvas nesse período, o Coutinho vai trazer essas explicações. Aqui é Tempo e Dinheiro, e nós estamos também cuidando da política que afeta o nosso bolso. Os resultados das eleições colocou o centro como, né, o queridinho dos eleitores, e aí a manchete de O Globo mostrando que revés de Lula e de Bolsonaro, e vitórias do PSD, do Kassab e MDB abrem corrida pelo centro, de olho em 2026, ou seja, para que lado que o Centrão vai se posicionar? Porque ele nunca perde, né? Ele está sempre com o vencedor, né? São o doutor Rolha, nunca afunda. Essa é a disputa, mas isso é agora. Daqui a alguns dias pode ser que a situação mude completamente, mas é o quadro que nós temos para hoje. E o que está comendo, né, na internet dos produtores rurais foi a tentativa da Danone, empresa francesa, em boicotar a soja do Brasil, dizendo que eles vão comprar soja da Ásia. Bom, como só quem produz soja na Ásia, principalmente é a China, e somente 28 milhões de toneladas, que é menos do que o Paraguai, praticamente,
Eles vão comprar do Brasil, né? Só que através de intermediários pagando o preço por isso. E isso gerou um boicote imediato de todos os produtores. Foi assim, um incêndio na pradaria. E o CEO da Danone lá na França já disse, não é bem assim, que é isso, para com isso, não. Só que tem que ajoelhar no milho e falar exatamente que o marqueteiro da Danone se enganou. Né? Nós estamos mostrando os produtos da Danone que você encontra no supermercado, que serão boicotados pelos produtores, é uma grande fatia de compradores, e principalmente das águas, a água mineral da Danone, que é o grande negócio dessa empresa francesa. Nós vamos voltar a falar sobre esse fogo na pradaria aí. Bom, dólar está nesse instante em leve alta, 5,71, 5,70, 5,71. No entanto, a soja parece uma coisa louca, não é mais serrote, como diz o Vlamir, é eletrocardiograma mesmo, mas sempre em queda. O contrato janeiro agora perdendo 2,62, tenta subir, volta. O pessoal está comprando e vendendo, muita volatilidade. 9,83 é o valor do contrato janeiro da soja para Chicago em bushels. E o café? Café também em queda hoje. O contrato de dezembro do Arábica lá em Nova York perde 1,27% de valor, 1,27% de valor, hein, só nesta manhã. O que significa 3,20 centes a menos. Então, a libra-peso do Arábica lá em Nova York, 249,20. Karina Botião, muita informação preciosa para os nossos amigos produtores do nosso imenso Brasil. E vamos continuar com essas informações preciosas ao longo do programa, João Batista. Política, economia, clima, daqui a pouquinho venho com muito mais com vocês. Quero pedir para o Gleidson colocar a bandeira que representa todos os produtores rurais, que representa cada edição do Tempo e Dinheiro, sempre com nossa mensagem de trabalho, sem perder o otimismo. O Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 29 de outubro. O mês está quase acabando, mas ainda dá tempo de você se tornar membro do nosso YouTube, do Tempo e Dinheiro. Sendo membro, você vai participar dessa comunidade que manda sugestões, que manda comentários da sua cidade, do seu estado aqui para o nosso programa. Um grupo que faz críticas construtivas para a nossa economia, para o nosso Brasil. Um grupo que se preocupa com o dinheiro do Brasil. Portanto, você é o nosso convidado. Quem já está fazendo parte, daqui a pouquinho o João Batista vai ler os comentários durante a programação. Aproveite, seja membro, faça como o João Batista aí no vídeo. Vamos agora aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Colheita segue a todo vapor nos Estados Unidos. Plantio avança rapidamente no Brasil e agora vem plantio também até no Rio Grande do Sul aí, andando, João. E o Mercadão aí de Chicago em dia de serrotinho, aparentemente perdeu um pouco de fôlego, ele não está conseguindo se sustentar, né? Porque os fundamentos do momento são fracos, falta a China e dólar aí que andou beliscando acima de 5,70, agora um pouco mais calmo, trazendo aí leve queda nos indicativos da soja no mercado brasileiro. Caindo um pouco no balcão, caindo um pouco no porto, safra nova também um pouco mais frágil. Será que o cavalinho encilhado está escapando? Já aí no Tempo e Dinheiro. E o destaque vai ser a chuva forte que deve vir ao longo dos próximos 15 dias, principalmente no Mato Grosso, Goiás, Minas, Sudeste e Centro-Oeste. E vamos assim, aumento da chuva pelo país a partir de novembro. Detalhes na previsão. Muito boa tarde a todos. Nesse momento, aqui na capital paulista, 21 graus, a depender do céu bem coberto, uma névoa, não apareceu nem um fechinho só de luz do sol, pelo menos nessa manhã. E, ao que tudo indica, vem chuva no finalzinho da tarde também aqui na capital paulista. Bom, o mercado do boi gordo vai finalizando os preços no mês de outubro em alta, expectativa de nova alta, principalmente no comecinho desse mês de novembro, recebimento de salários, e tudo isso deve ajudar ainda mais
o mercado, o consumo interno ainda não está aquém daquilo que era esperado, mas as exportações continuam batendo recordes e isso tem dado um suporte muito grande para o preço da arroba do boi gordo, que segue com uma restrição de oferta e escalas mais curtas por parte dos frigoríficos. Tudo isso dá força para a B3, que já opera aos R$ 322 para o vencimento futuro novembro. Começando ali pelo outubro, já está saindo praticamente das negociações, R$ 314,95 por arroba, recua 0,17%, mas sobe 1% novembro, como eu disse, a R$ 322,85. Dezembro, R$ 318,95, 0,77 de alta. O boi gordo, indicador CPEA ontem, 314,10, já tem uma alta aí superior a 14%, portanto, nesse acumulado do mês de outubro, o indicador. Daqui a pouquinho a gente tem mais detalhes a respeito do mercado do boi gordo, trazendo as cotações do mercado físico, as informações sobre as chuvas que chegaram em boa parte das praças pecuárias na avaliação do Iberville Neto, e informações também direto do CPE com o Tiago Bernardino sobre a movimentação do mercado do boi gordo nesta terça-feira. João Batista Olive. E os preços nas bolsas estão bem interessantes, viu? Eu pedi para o Gleidson colocar a bolsa de Chicago e Nova York. A soja continua, já falamos, né? No serrote, não, é eletrocardiograma, né? Mas olha, o petróleo está em alta de 0,71, mas não passa de $67 essa situação. Então vamos lá, soja, janeiro 9,83, perde 0,25, o milho ganha 0,58 a 4,13, o trigo 1,77 de alta, 5,68, o café perde 1,24 a 249,23 centes. O açúcar está do zero, né? Nem para cima nem para baixo. O contrato número 11 está valendo 21,96 centes, o algodão sobe 0,37 a 70,65. Olha o petróleo aí, ó. 0,65 de queda, abaixo de $67 por barril. Muito interessante assunto para Belinello, hein? E o ouro subindo 0,77 a 2.777,10. O ouro sempre é o refúgio, tá? Vamos lá para dólar 5,71, comentar já e para encerrar a B3. B3 está em alta de 0,11 a 131.357. Gleidson, volta para o dólar. Né? O dólar não ia cair, porque o Lula não é louco de não fazer as reformas que o mercado precisa, ele não vai se suicidar, ele é inteligente. O dólar está subindo. Por que o dólar está subindo? O atual presidente do Banco Central voltou a falar, Roberto Campos Neto, neto de Campos Neto, né? Está dizendo, Campos Neto, Folha de São Paulo, cobra ajuste fiscal. Cadê o ajuste, Lula? E diz que mercado duvida da meta para a inflação. Por isso que o dólar está subindo. Pode ser, né? É bom fazer um hedge no câmbio, porque vai que ele desaba, mas está um valor interessante, é 5,72 e podendo ir mais. Se o mercado está duvidando, a hora que o mercado realmente achar que Lula enlouqueceu, aí as coisas podem mudar. Por enquanto, está uma briga, é 5,72 e a gente vai continuar acompanhando com muito interesse, hein, Karina Botion, essa briga aí, que afeta a vida da gente, é evidente. Isso mesmo, João Batista, a gente continua acompanhando sim. Quero só agora continuar com as notícias do agronegócio, com base no que é destaque hoje no portal Notícias Agrícolas. A qualidade do trigo de inverno dos Estados Unidos está entre as piores de todos os tempos, deixando analistas perplexos. Preços de exportação de trigo russo param de subir com melhora do clima. Indonésia considera importar 1 milhão de toneladas de arroz da Índia no próximo ano, diz ministro. Radar Investimentos. O cenário é de aperto na oferta de milho no mercado brasileiro, o que pode puxar ainda mais para cima as cotações domésticas nos próximos meses. E Ibraf, volume de venda de outubro com grandes disparidades. Olha, na nossa vizinha Argentina, o Risco País, que é o reflexo de como os investidores veem a dívida da Argentina, está refletindo o aumento do otimismo do mercado com relação ao governo de Javier Milei. Da Investing, Risco País da Argentina caiu para menor nível em mais de 5 anos, são 48 pontos.
Já no Brasil, do Globo, a Petrobras registrou queda na produção e nas vendas de combustíveis nos primeiros 9 meses do ano. E olha, a intenção do Lula em usar grandes fundos de pensão das estatais para bancar investimentos está gerando uma série de reações. Do Estadão, integrantes de fundos de pensão de estatais lançam manifesto contra a ingerência de Lula em entidades. Foram 25 mil adesões. Enquanto não anuncia o próximo passo para o corte estrutural de gastos, o governo alinha o discurso em favor das medidas. Só que essa semana vai ser decisiva e sobre isso é a reportagem do Globo. Após reunião de Haddad com Lula, equipe econômica fica à espera de aval para o corte de gastos. Em entrevista para a Folha de São Paulo, Lula não tem visão estratégica para o agro. É o que está dizendo o seu ex-ministro Roberto Rodrigues. No STF da UOL, Gilmar Mendes anula todas as condenações de Dirceu na Lava Jato. Com a decisão, na prática, Dirceu retoma os direitos políticos e deixa de ser considerado o que a gente chama de ficha suja. Gilmar decidiu estender a Dirceu o mesmo entendimento que anulou as condenações de Lula. Da Folha de São Paulo, o Congresso volta no pós-eleição com pressão por anistia a 8 de janeiro, emendas e reforma tributária. Ainda na política, o resultado do segundo turno ressaltou a fragilidade dos partidos de esquerda e também de centro-esquerda, que compõem a base mais ideológica do governo Lula. E sobre isso a gente tem manchete da Folha. O governo Lula está enfrentando pressão rumo ao centro após o resultado da eleição. Ainda sobre eleição, para a CNN, Jair Bolsonaro deu uma entrevista e fez um balanço sobre elas e disse que o PT morreu, só falta jogar terra. João Batista. Nossa, Karina, cada manchete a gente até pisca assim, não acredita, né? O Dirceu, então, está livre. O capitão Dirceu, o capitão da corrupção, está livre. Como é que fica? Como é que a gente deve reagir quanto a isso, além do nojo que a gente tem diante dessas informações necessárias, porém, né? Eu prefiro até, viu, Karina, antes de entrar no meu assunto principal, destacar a posição do ex-ministro Roberto Rodrigues, nosso amigo do agro, amigo do Notícias Agrícolas, que diz que o Lula não tem estratégia nenhuma, principalmente para o agro. Ele defende acordos com a Índia, com a China, acordos que garantam o recebimento das mercadorias que a gente vende para a Índia. Os exportadores de feijão mandam contêineres de feijão para a Índia, aí eles alegam que tinha lá uma fiapinho, e ali ficam com contêiner e não pagam. A gente precisa ter garantias, é disso que se trata esses acordos, garantias. Vender tem que receber. Mas o meu destaque mesmo, né, é para essa posição que nós temos hoje sobre a Danone, a empresa francesa, que não significa nada na ordem das coisas em termos de economia, resolveu fazer uma graça com o agro brasileiro, dizendo que não vai comprar soja do Brasil e vai comprar na Ásia. Vai comprar na Ásia, a China é a maior importadora, vai revender para a Danone, então vai pagar o pau, é isso? Mas a soja é a mesma. É uma ignorância, uma bobagem. E a manifestação dos produtores que hoje incendiou a internet deu demonstração de que quem manda nessa discussão chama-se mercado. Isso tudo já, última notícia de agora há pouco, como eu já disse, o CEO da empresa francesa falou, não é bem isso, não é bem isso. Sim, mas tem um boicote agora aos produtos da Danone em todos os supermercados do Brasil. Vamos ver, e isso vai se espraiar, isso vai espalhar, e as demissões vão acontecer lá em Paris. E por fim, daqui a pouco eu vou voltar com mais detalhes ao nosso editorial absolutamente necessário sobre a COP35 que vai acontecer lá em Belém, uma das cidades mais tristes em termos de preservação ambiental, de sustentabilidade, lá que vai acontecer a COP35, e eles lá não estão interessados nem um pouco na preservação da Amazônia. Para com isso. Quem eles pensam, essas ONGs pensam que vão enganar? O verdadeiro interesse da Amazônia nada mais é da nossa riqueza. Abrimos assim o nosso editorial, que você pode ler no nosso site Tempo e Dinheiro Oficial. O Brasil
tem o maior sítio mineralógico do mundo, ou a maior província mineral do mundo. Enfim, seja dito de qualquer forma, o fato é o mesmo. Temos a maior província mineral e ambiental do planeta, a maior do mundo. Como exemplo, a maior de todas as regiões estratégicas fica na Serra dos Carajás, o estado lá do Pará, onde vai sediar essa reunião, essa cimeira chamada COP30, para tratar de questões ambientais. O que eles querem mesmo é a nossa riqueza mineral. E nós vamos nos levantar contra isso. Vamos fazer uma COP, a COP do Brasil. Karina Butião. Obrigada, João Batista. Eu vou agora com as informações do clima. A vinheta do Tempo Hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o Tempo Hoje. Olha, só reforçando o alerta do INMET, que eu falei na abertura do programa, é manchete do Globo também a esse respeito, centro-oeste, norte e sudeste terão chuvas intensas nessa terça-feira. Estamos falando também do sul da Bahia, tá? Nessa semana, chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 por dia, com ventos intensos que podem variar aí de 40 a 60 quilômetros por hora. Já no Rio Grande do Sul, o clima está mais ameno. Hoje, né, a terça-feira vai ser de sol e calor no Rio Grande do Sul. Nós falamos também, né, com exceção da faixa norte de Minas Gerais, todo o estado também está em alerta de perigo por conta de acumulados de chuva e possíveis ventos. Nós recebemos a chuva acumulada lá em Araguari, do Maílson Antunes Pereira, 60 milímetros por lá já. Bom dia, amigos do Tempo e Dinheiro. Bom dia, João Batista. Que enfim deu uma chuva boa aqui pra nós, ó. Ó que maravilha, ó. Aquela hora eu mandei pro senhor ontem à noite, né, que tinha desviado. Aí depois de madrugada veio outra. Olha aqui. 62, vamos falar 60 milímetros. Passou um pouquinho, mas tá bom demais. Que beleza, viu? Valeu, abraço. Obrigada, Maílson. Vamos ao destaque do clima do Notícias Agrícolas de hoje. INMET mostra fortes chuvas previstas entre o sul do Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. Áreas ao sul de Goiás e Minas também podem ter acumulados próximos de 200 milímetros, mas em 7 dias. Vamos saber agora, então, em tempo real, o que o satélite da NOAA está mostrando para a gente nesse momento. Que a gente vê alguma precipitação possível ali, bem localizado, né, no Paraná, alguma coisa pelo Pará, também bem localizada, no norte do Mato Grosso. Pode também estar chovendo ali entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, e Minas Gerais realmente é onde a gente tem mais umidade nesse momento, algumas manchinhas amarelas que para a gente aí já representa a precipitação, o verde ainda é bastante nebulosidade, tem muita nebulosidade pelo Mato Grosso, Rondônia, Pará, Goiás, metade sul de Tocantins, Mato Grosso do Sul, também chegando ali no centro-norte de São Paulo, mas esse é o cenário, chove mesmo agora em algumas localidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, um pouquinho ali no norte do Mato Grosso e chuvas localizadas no Pará, céu aberto ali entre o Tocantins e o Maranhão. Vamos agora com o Cosmo INMET, na nossa previsão para os próximos 7 dias. Amanhã, quarta-feira, dia 30 de outubro, a gente tem chuva, olha só, passando ali pelo noroeste de São Paulo, metade sul de Minas Gerais, também chuva pelo Mato Grosso, passando ali chuva por Goiás, também chuva forte por Goiás, ainda já na quinta-feira, dia 31, essa chuva atinge o extremo sul do Tocantins, também se espalha pelo Mato Grosso em algumas áreas, não com tanto volume, mas muita umidade entre Amazonas, olha só, na sexta, dia 1, sábado, dia 2, Mato Grosso, também ali noroeste de São Paulo, a chuva aumentando no dia 2, sábado, vindo forte pelo Mato Grosso do Sul, na faixa leste principalmente, e também, olha só, no noroeste de São Paulo, chuva forte também no dia 4, segunda-feira. No dia 4 ainda essa chuva se espalhando pelo Paraná, principalmente mais forte na faixa norte do Paraná. Chove em Santa Catarina também entre 4 e 5, também no estado de São Paulo.
E ali no extremo sul de Minas Gerais, também chuvas por Rondônia, na área central do Amazonas, muita umidade por todo o norte e centro-oeste do Brasil. Eu não falei, mas assim, só está mais ameno, né, livre de chuva nessa semana. O Rio Grande do Sul, na maior parte da semana também, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, mas sem chuva mesmo, só o Rio Grande, e também os estados ali do Nordeste. O restante do Brasil está apresentando bastante umidade, com exceção também ali no Nordeste, bem no litoral sul da Bahia a gente vê mais umidade também. Separamos um recorte do dia 4 de novembro, segunda-feira, para o Paraná. Tá aí, olha só, bastante chuva, principalmente na metade norte do Paraná. Claro, dá pra gente ver ali também um pouco a faixa oeste do estado de São Paulo, mas chuvas bem fortes, principalmente ao oeste ali do Paraná, noroeste do Paraná, acumulados que a gente sabe que passam dos seus 125 milímetros de chuva ali naquela mancha mais acinzentada, a partir de 60 milímetros ali em vermelho, já a partir de 70, onde está em rosa. Portanto, essa é a segunda-feira, pegando também ali a metade oeste de Santa Catarina, mas não com volume tão intenso quanto essa região do Paraná que nós estamos mostrando. Mas vamos com mais detalhes, Ronaldo Coutinho, passando por todo o nosso Brasil, sem deixar nenhum estado de lado, também falando o aspecto das lavouras, nosso especialista da Climaterra. E estamos aqui, nos próximos 5 dias, de 29 a 2 de novembro, nós temos o quê? Uma faixa de chuva pegando essa região aqui, onde chove mais, principalmente aqui, tu vê no Espírito Santo, sul da Bahia, Minas como um todo, Goiás, Mato Grosso, sul do Pará, começa a voltar a chover aqui no Tocantins, no oeste da Bahia, na divisa com Minas, e pouca chuva aqui no sul. Aqui acredito que até vai falhar porque já está indicando aqui, já está formando um núcleo de chuva aqui na região Missiones, que vai avançar nessa direção aqui, pegando entre o oeste de Santa Catarina e sudoeste e oeste do Paraná. Mas nos próximos 5 dias não tem muita chuva aqui no sul. Aqui é a circulação da umidade que vem do mar para o continente. Vai ajudar o pessoal aqui do trigo. E aqui vai trazer bastante chuva, não só agora, como também em novembro. No norte do Brasil, por enquanto, ainda é pouca chuva nessa área verde aqui, que pega o litoral do Nordeste e várias áreas. Quando chega o mês de novembro, de 29 a 12, de outubro para novembro, nós temos muita chuva aqui, bastante chuva aqui no Espírito Santo, centro-oeste e Triângulo Mineiro em Minas, Goiás, Mato Grosso, melhora no sul do Pará, melhora no Amazonas, melhora também em Roraima. Tu vê que melhora a chuva no Tocantins, centro-sul do Maranhão, oeste do Piauí e várias áreas da Bahia, oeste, divisa com Minas, sul da Bahia. Só essa parte aqui do Nordeste é que chove pouco e um pouquinho mais aqui no litoral. No sul também a chuva volta. Pode atrapalhar a colheita do trigo ali na semana que vem. Do dia 4, 5, 6 de novembro para frente a chuva fica frequente e com um certo volume também. Nas anomalias, está indicando o quê? De 29 de outubro a 4 de novembro, a anomalia fica aqui, nessa faixa aqui do Brasil, fica bem acima. Ao norte e ao sul, abaixo do normal, pegando aqui o Rio, sul de Minas e São Paulo. Porém, quando chega o mês de novembro, nós temos o quê? Espalha, a anomalia fica positiva em grande parte do país, ficando aqui no centro-oeste, sudeste e sul, e praticamente some as anomalias negativas, avança aqui no Tocantins, avança na Bahia, avança no sul do Pará, melhora no Amazonas, Roraima e continua forte aqui entre o centro-oeste e o sudeste. Então a notícia boa é o quê? É a anomalia da chuva melhorando a partir de agora, do comecinho de novembro para frente, em áreas onde está precisando de chuva. A temperatura não se altera muito. Um pouco de calor agora nesses próximos 7 dias e quando chega novembro cai de maneira geral pelo Brasil. Não é que vai fazer frio, vai ficar menos quente. Obrigada, Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista. Pois é, vamos falar dos nossos amigos membros aqui do Tempo e Dinheiro, porque eles são os nossos informantes, os nossos repórteres, né? Por exemplo, a Fabiana Silveira está sempre presente
dizendo que lá em Piratini, lá no Rio Grande do Sul, 24 graus agora, ensolarado. Vamos em frente por dias melhores por todos nós. Obrigado, Fabiana. Já o Miguel Zonzin Neto, lá de Buritizeiros, Minas Gerais, chovendo nesse momento em Buritizeiros. Um abraço a todos do campo, diz o Miguel. O Maurício Belinello, nosso especialista em commodities, está conosco como membro, dando uma boa tarde também. E nós estamos recebendo um novo membro, o senhor Ayrton Luiz Pius. Senhor Ayrton, aqui nós temos assim uma combinação. O senhor entra como membro, recebe informações e passa informações para a gente. Diga o seu município, o que está acontecendo aí com vocês, para que a gente possa reproduzir aqui. Combinado assim? Seja bem-vindo, muito obrigado. Olha, o Clélio Montini, de São Miguel de Iguaçu, tempo muito quente lá no oeste do Paraná, e parece que vai dar umas chuvinhas hoje por lá. Marcelo Rocha, lá da divisa com o Uruguai, também está presente. A dona Rosângela Mafra, de Tabaporã, lá em cima do Mato Grosso, sol e muita chuva, tudo que a soja gosta, diz a dona Rosângela. O Vinícius de Toledo diz que o oeste do Paraná está seco e com muito calor nesse momento. Aí ele comentou a história da Danone. Não seria melhor nós pararmos de exportar soja para a Europa? Eles que comprem de outro local se não querem a nossa soja. Ô Vinícius, a gente vende para quem paga mais e para quem precisa. É assim que é, mercado. Agora, boicote no mercado é crucial, tanto que a Danone já está recuando, deu uma quinta marcha, falou, não, peraí, não. Né? E o José Ruiz lá de Novo Biratã, Mato Grosso, tempo com nuvens, muitas nuvens, mas sem chuva por enquanto. O Delmar Reisdorfer, comentando a liberação do José Dirceu, disse que esses caras estão livres, leves e soltos, ao que o Gilmar Jair Cremonese completou, e ainda é capaz de serem indenizados. Enfim, Mário Armelin, estamos... tá aqui lembrando que a TV Climatempo está sem imagem no Tempo e Dinheiro, som de outro programa. Seu Mário, a gente tem que superar essas dificuldades, mas nós vamos em frente. Olha, o Brasil, a gente tem que contextualizar que o Brasil está indo para o centro, foi, né, nessas eleições. Por quê? Por causa dessa tela que eu vou mostrar para vocês aqui. O Brasil, nesses tempos de comunismo, né, porque eles dizem, em outras palavras, né, são os petistas, tal, qualquer nome, a esquerda. No tempo que a esquerda governou o país, o Brasil não cresceu como realmente deveria. Veja onde está a posição do Brasil em termos de crescimento. PIB, enquanto que a China cresce 6,7%, Bangladesh 6,4%, a Índia 6,1%, Vietnã, Filipinas, Indonésia, né? O Brasil vai crescer 1,6% na média. É por isso que a maioria do povo brasileiro não quer saber de petismo, comunismo, socialismo, ambientalismo, todos esses ismos que nos colocaram nessa situação. Karina Botião. Obrigada, João Batista. A gente vai para um intervalo rápido. Na volta, o João conversa com o Vlamir Brandalize sobre soja, milho. Ainda hoje tem notícias do café, da pecuária, dos hortifrutis e muito mais. Não saia daí que a gente volta rapidinho. Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não.
foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Meu amigo, você quer conhecer e saber da vida do cientista Luiz Carlos Molhon? Ele instalou uma torre no meio da floresta amazônica. Ele construiu o primeiro satélite do Brasil. Quer conhecer essa história? Seja membro aqui do nosso Tempo e Dinheiro. Os membros têm exclusividade nesses vídeos. Tem o Vlamir, agora tem o professor Molhon, teremos muito mais. Então, olha, aperte o botãozinho aqui, ó, seja membro e usufrua dessas informações exclusivas para os membros do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. De volta com o Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, João Batista vai atualizar para a gente as cotações da soja. Difícil, porque você olha, está um preço, você olha de novo, está outro, tá? Assim, como diz o Vlamir, não é serrote, Dom Vlamir. Isso é eletrocardiograma, veja o gráfico, nós vamos mostrar. Mas vamos à primeira posição, janeiro perdendo quase 5 pontos, perdendo agora, olha que volatilidade, falei, foi, voltou, tal, 5 cents praticamente. A 9,81 é o valor da soja para janeiro, perdendo 0,47, o gráfico. E o pessoal aproveita, hein? E vendendo. Muito bem, os 4 principais vencimentos com delay vindo da Bolsa de Chicago. Então, novembro, ó, tava caindo o Glitz apertou o botãozinho lá, ajustou, novembro 9,68,50. Ó, novembro, mês atual, hein? Outubro, novembro, estamos entrando em novembro, hein? 9,68,50. Contrato mais negociado, janeiro 9,81,50, março 9,95, só maio, levemente acima de $10 e 11, perdendo 2 agora. E aqui no Brasil, na B3, em sacas por dólares, base Porto, novembro 21,40, perdendo 0,60, janeiro 21,68, 0,28, acho que não sai daí? Será? Vamos perguntar para ele. Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir, muito boa tarde. O seu serrote lá de Chicago encurtou, né, o fio, né? Porque serrote largo e tal, não. Agora está assim. Por isso que eu estou falando, tá eletrocardiograma. Mas dentro do esperado, Vlamir? Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Olha, João, hoje é eletrocardiograma mesmo, né? O serrote, ele estava nos dias anteriores, mas hoje é o eletro, né? Ele é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Dá aquela paradinha, parece dar uma paradinha cardíaca, né? E depois ele volta a bater. Arritmia. É o mercado, né, João? É típico dessa época aqui. Colheita americana já na reta final aí, até ontem, no final da tarde, né, quando saiu o relatório, João, o pessoal, os dados da colheita, eu esperava que viesse 90%, 91% colhido, veio 89%, né? E muita gente, o mercado veio só com 89% colhido, então o mercado esperava mais, então é altista para as cotações. A grande questão é que esquece de olhar que 89% é a velocidade mais rápida de colheita americana até hoje, porque a média é 78% e o ano passado estava 82%. Então, esse é um fator aí que pesa. Outro fator é o plantio aqui no Brasil, em ritmo acelerado, né? Dá para ver aqui no Mato Grosso, essa última semana foi a semana que mais se plantou soja da história do Mato Grosso numa semana. E por outro lado, temos os chineses, né? Sentadinho, tranquilos, sem pressão. Hoje também não apareceram no mercado americano, ontem não apareceram. O que eles estão pensando aí, João? O que você acha que eles estão pensando lá? Que brasileiro é bonzinho.
Não, é porque a gente continua dizendo para o pessoal, não confunda vender a termo, vender antecipado, fala vender a futuro é vender antecipado. Não, nós estamos lutando para você travar o preço. Já esteve a $14, agora está 9,80. 14. Se você tivesse pego 14, essa soja hoje valeria 14. E você deixa o produto livre, você não está negociando o físico, o grão, você está negociando só o valor. A gente está até suplicando, sabe por quê? Porque quando você perde, o dinheiro vai embora, o dinheiro não some. Quando você perde, todos nós perdemos, a sociedade toda. E você precisa estar fortinho para enfrentar essas notícias que nós estamos passando para vocês. Fortinho mesmo, com grana na mão. Esse é o objetivo, né, Vlamir? Exatamente, né? Fortinho, né, João? Fortinho, que nem o pessoal que está aí no clube Tempo e Dinheiro está fortinho, né? Tá bem informado, né? Ô, Vlamir, agora eu quero o seu comentário. E o dólar? Não ia cair? Não tinha que fazer trava? Ontem eu falava, gente, 5,70, trava aí. Ó, 5,72. E aí, o Lula enlouqueceu? Não, e ainda tem fôlego para subir mais, né? Até que o governo tome alguma atitude mais séria, o mercado segue firme, né, João? Porque as notícias do momento, elas são de pressão altista, né? Porque nós estamos aparecendo inflação crescente no Brasil, déficit brasileiro recorde, automaticamente, enquanto não tomar uma medida mais dura na economia, ele vai seguir. Não é de duvidar aí que se o governo seguir nessa lenga-lenga que está hoje, nós vamos bater 5,80 aí nas próximas 2 semanas. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde o governo, que não é bobo, né, ele vai tomar atitudes um pouco mais duras aí para controlar a economia, né, João? Mas, em princípio, ainda no caso do dólar, ainda está naqueles momentos que dá para fazer garantia futura de cotação de dólar aí acima de 5,70, que é uma cotação boa, né, João? Dá para apontar que ele está bem valorizado nesses patamares. Pois é, vamos falar agora Bom, vamos dar um spoiler primeiramente dentro do mercado brasileiro. Esquece Chicago, né? A gente já falou aqui. Na colheita não vai acontecer isso. Vamos olhar para dentro, vamos olhar para os preços nos portos, é isso? João, o mercado interno, ele não está sofrendo tanta pressão de Chicago, porque nós estamos com uma oferta muito limitada interna, hoje com mais de 114 milhões e meio de toneladas negociadas. Temos aí umas 33 milhões e meio de toneladas para negociar, mas tem umas 20 milhões dessas aí que vai ser negociadas só em janeiro, que é aquele produtor que deixa aí por cada ano fiscal. Então, o volume de soja disponível para esse restinho que temos de outubro, e principalmente em novembro, que é um mês que se compra bastante para trabalhar ainda, né, a indústria, o exportador precisa de soja para completar navio, e automaticamente ainda temos uma pressão interna maior. E isso traz até um conforto, que a pressão que tem de queda lá fora, ele não reflete tanto aqui dentro. Hoje nós temos uma queda média aí de R$1 em relação a ontem, justamente porque o mercado está em baixa lá em Chicago, e pela manhã, em alguns momentos, o dólar estava até levemente negativo. Agora à tarde ele já está em alta. É bem provável que à tarde as cotações da soja de Chicago, aqui no mercado brasileiro, elas vão girar muito parecido como ontem, só para dar uma ideia, na faixa de 143, 144 nos portos. Então, no mercado doméstico vai se manter firme, né? Porque a indústria precisa, né? Então, você pega hoje a soja no Porto de Paranaguá, está muito parecido com a soja disponível, livre, ali na região de Rondonópolis, na indústria. Ou seja, no interior está pagando quase a mesma coisa que paga os portos, porque está precisando de soja. Bom, veja os prêmios, saiba de tudo isso que o Vlamir está dizendo para vocês antecipadamente, porque primeiramente a equipe do Vlamir manda para a gente lá no clube, então seja assinante do clube no telefone 19998132915 e faça as operações, né? Quem sabe antes, bebe água limpa. Simples assim. Ô Vlamir, deixa eu colocar 2 telas do nosso assessor de investimentos, que é o mesmo telefone, está lá dentro do clube, é específico para o pessoal do clube, sobre preços em alta para a soja, ou seja, travar a alta. A gente está sempre defendendo o produtor para fazer put, né? Travar contra a baixa. Agora vamos falar sobre as calls, a participação de alta. A gente não recomenda para o produtor, porque o produtor tem a soja. Se você travou a baixa, deixa a soja subir. Agora, tem gente que precisa
por exemplo, quem trabalha com ração, que a soja não suba muito, senão ele descontrola os preços dele. E tem os especuladores, esses que não têm a soja. Para quem tem soja, né, Vlamir? Se você já tem a soja, ela vai subir no físico, por que faz uma posição de alta? Ah, para ganhar mais? E se não der? Aí quebra as duas pernas. Veja essa tela aí. Ó, nós estamos com 9,98. Você quer garantir 9,98? 1,17 dólares por saca, mas o prêmio, 5,30%. Se você garantir 9,7, o prêmio é 2,39%. Então, os valores estão aí e isso serve para a gente. Tem uma outra tela também, né? Sempre lembrando, é para 21 de fevereiro. Tem uma segunda tela aí? Tem. Ó. Aí os valores estão mais claros para você em reais. Essa é a expressão muito clara para você entender o preço no dinheiro, dentro do dinheiro e fora do dinheiro. Você tem que comprar fora do dinheiro. Por exemplo, olha, eu quero que não suba acima de 9,98. Quero que fique ali no 9,98. O outro lado, eu falo assim, mas o Vlamir disse todo dia que lá para fevereiro a soja está valendo 10,5. Tudo indica. Aí, por isso que o outro lado, que deve ser só composto de otários, né? Rockefeller, esses caras que não entendem nada de dinheiro, BlackRock, eles oferecem para você, mas cobram 5,18% do valor da saca. Então, assim, isso daí, 5,18, esse valor aí de 9,98, está dentro do dinheiro. Não está no dinheiro. Os de cima ali, 10,66, dentro do dinheiro. Você tem que pegar fora do dinheiro para que um prêmio fique na sua mão, tanto para o comprador, tanto para o vendedor, bem baixinho, para você perder o prêmio, como você faz com o seu carro. Todo ano você perde 10% para fazer o seguro do carro e falar, graças a Deus que eu perdi esses 10%. Você entendeu a lógica? É assim, Vlamir? João, é a maneira de proteção, né? Hoje está dando um exemplo aí, por exemplo, o pessoal da indústria de ração. Nós tivemos aí nos últimos anos o pessoal da indústria de ração e o pessoal de suínos, quando nós tivemos uma disparada dos preços de soja e milho, o pessoal de suínos passou um aperto, prejuízos gigantescos. Então, para superar esses problemas e não ter esses riscos, eles também têm que começar a trabalhar com esses mercados de opções aí, para garantir cotação de ração média, né, João? E conseguir competir, continuar competindo com a produção da carne do suíno, do frango, e continuar exportando, né? Porque nós estamos batendo o recorde histórico de exportação de frango, de boi, de suíno, tudo está com recorde, né? E para o setor continuar evoluindo, esse setor também tem que estar preparado aí para proteger os insumos aí contra a alta, né? Contra a alta. O produtor se protege contra a baixa, mas o consumidor aí, que nem você explicou aí, ele se protege contra a alta. E aí o contrato de opção é uma garantia boa para ele, né, João? Tá, e agora já os franceses querem fazer outra garantia, querem fazer garantia na pressão política, né? Macron tá, olha a manchete do Agrosítio, né? Que é um site argentino. El agro francês se manifestou contra o acordo do Mercosul com a União Europeia. Eles não querem esse acordo, eles querem que a gente só seja escravos, né, Vlamir? Exatamente, mas o Macron vai durar pouco tempo lá, né, João? O Macron está com os dias contados, então já ele vai sair de lá do governo e já muda todo o estilo da França. Você vai comprar produtos da Danone? eles vão comprar soja chinesa, então, soja chinesa que é brasileira, vai pagar mais caro. Muito espertos, por isso que eles estão quebrados, né? Por isso que está um desespero por lá. Vlamir, eu tenho um vídeo do João Eduardo Pasquini, mas vou mostrar já para você. Primeiro eu quero falar dos preços do milho, porque na mesma condição que nós falamos dos preços aproveitar alta, agora eu quero falar para o produtor de milho aproveitar baixa. Mas antes, os preços do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab, para você comparar, anotar, né? E ver se está dando margem. Preços do milho, oferecimento Inovipab, Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Preços do milho em Chicago em alta, leve alta, mas está em alta, estava em baixa até ontem. Então, dezembro 4,13, 3 centes de alta, março 4,26,75, maio 4,35,25, julho 4,39,5, alta leve de 1,75 no milho americano lá em Chicago. Aqui no Brasil, na B3 Base Campinas,
em alta. Novembro, 72 com 68. Olha o janeiro subindo quase 1%. 76,49. O Vlamir dá risada, né? Porque ele falava, não, vai passar de 70. Aí, janeiro, 76,49. Março, 76,27. Hein, Vlamir Brandalize? João, o milho está seguindo a lógica que a gente já tem apontado e faz uns 3 meses, né? É um produto que tanto lá fora como aqui dentro ele tem fundamento positivo, tem demanda maior que a produção. Aqui dentro nós temos um aperto na oferta, poucos vendedores e muito comprador. A B3 aí, se a gente voltar um mês e meio atrás, o novembro era 60, hoje está quase 73, né? Já passamos de 76 aí nos meses para frente, né? Vê o janeiro bastante aquecido, né? Tá mais forte que o março já. É sinal de que janeiro não vai ter oferta de milho, né? Escasso, né? Porque a safra de verão ela vem meio limitada, temos uma produção menor em função da área, provavelmente menor também. E o ambiente do milho é de alta, né? Eu acho que ainda nós vamos ver esse milho aí a 78, João. Ele tem fôlego para ir a 78. O produtor está usando do argumento de segurar o pouco que tem para deixar o mercado subir mais, e a obrigação das indústrias é pagar o que o mercado tiver. Setor de ração também, aliás, de exportação também, que é milho, e já tem negócio até 75 na exportação. Então o mercado está dando argumento positivo, e a cada dia que passa ele está mais valorizado, né? Ao contrário da soja, que está andando em mercado de serrote. A semana passada teve a melhor semana do ano, mas agora acomodou. O milho não, o milho continua com argumento positivo, tanto lá fora como aqui dentro, né? Lá fora ontem teve uma pressão negativa por causa do petróleo, né? Que caiu 6% praticamente, em função aí da calmaria da guerra ontem, né? Lá não tem um indicativo que vai se alastrar a guerra no Oriente Médio, daí o petróleo acomodou, mas hoje já petróleo de novo em alta de 1%, ele ficou barato, né, em relação aos dias anteriores, e ele dá argumento para o milho, né? O milho ele se apega, né? Agora o mercado está liquidando um pouco de petróleo, mas de manhã, até pouco tempo atrás, estava mais de $68 o barril. Mas o argumento do milho é positivo, porque além dele, nós temos uma pressão aí importante que vem do trigo, né? Dá para ver que a manchete que a Karina mostrou antes aí, que a safra de trigo americana é uma das piores da história em qualidade, e isso dá argumento para o mercado do trigo seguir firme, né? Então ele traz fôlego positivo para o milho, né, João? E o mercado doméstico vai seguir a lógica também, vai seguir ainda com pressão positiva, né? Vlamir Velho, 5,74 a doleta. 5,74. Esse povo de Brasília quer quebrar, né? O Brasil. Não vai assustar aí, João, a 5,80. Pode chegar a 5,80. Ô, louco. Mas vamos voltar, Gleidson, vamos voltar aos preços do milho no Brasil, na B3, porque, de novo, vamos à lógica do dinheiro, dentro do dinheiro, fora do dinheiro, né? 76,17 é no dinheiro, porque é o que está valendo. Dentro do dinheiro, 72, mas se você quiser fora do dinheiro, você vai pagar baratinho o prêmio, porque 76 o cara vai pedir 5%. Você tem aí para mim, Gleidson, para mostrar as telas contra baixa? Agora é para o produtor travar. Mostra aí o assessor de investimento para milho. Tem aí, Gleidson? Só um momento. Nós temos até 3 telas, porque tem a chamada put seca, que protege até o fim, né? E tem também as spreads, né? Aqui, ó. 72 você paga R$2, cara. Você protegeu 72, portanto você está garantido com o preço físico da sua soja setentinha, certo? R$70,45, 68, R$1 por saca. 66, também. Não, mas há quem veja a margem aí e paga um seguro de menos de R$1. Olha o valor dos prêmios aí, 1,14. Um prêmio razoável é 2,5, está 1,14. Mas não vai chegar a 66, sei lá. Se der margem, né? Se você fez a margem, pega a outra tela aí para o Vlamir comentar. Essa daí já é a put spread, né? 74, 2,45 para março, a data do março, hein? 72, 1,75, 70, 1,20. Tá bom isso daí, hein, Vlamir? Terceira tela. Tem aí, essa sim que é a put spread. Você compra a 67 e vende a 59, prêmio 2,20
para você assegurar de uma possível queda de 67 até 59, e aconteça o que acontecer, essa diferença é sua até os 59. Fala, Vlamir. João, nesse caso, essa última tela aí, o produtor vai receber 5 e pouco, R$6 quase, né, de margem, né? Se realmente ele cair lá entrou no 67, ele chegou a bater os 59, que seria a posição de venda, né, que ele dá o strike de venda, e daí tem o custinho de 2,20, automaticamente sobra aí cerca de 5,80, né? Então é esses mecanismos que o produtor tem que começar a usar para aqueles momentos que o mercado cai. Porque quando o mercado sobe, ele tem o físico, né, João? Mas e quando o mercado cai? É isso que o produtor hoje ele precisa olhar as proteções de baixa, né, para ele não correr risco. Ou ele está precisando de caixa, ele vende o físico para pagar a conta e daí compra uma proteção de alta. Se o mercado subir, ele consegue continuar dentro do mercado, né, João? Então, as duas maneiras do produtor trabalhar e se proteger com o mercado futuro, né? Por isso que a gente chama isso de proteção de preço. O pessoal confunde, não, isso é trava, não é vender antecipado, não é vender lá na frente, não é trava só no papel. Os americanos fazem assim, os argentinos fazem assim, o seu comprador faz assim, né? E a gente deixa a soja no risco, vai que, né? Vlamir Brandalize, vamos ao nosso prefeito de Nova Esperança, prefeito do produtor rural, João Eduardo Pasquini, mostrando a soja lá do Paraná. Veja aí. Ei, João Batista, amigos do Tempo e Dinheiro, João Eduardo Pasquini. Estou falando aqui de Nova Esperança, região noroeste do Paraná. Olha aí, João Batista, plantio de soja realizado há 12 dias atrás, né? A soja nasceu bem. As chuvas estão muito pouco aqui na região nossa, aqui. Chuvas muito irregulares, né? Não está chovendo bem na região nossa, mais uma vez. Mas, pelo menos para que o soja nascesse bem, aconteceu. Tem áreas ainda que eu não consegui plantar porque não choveu. Uma fazenda a 10 quilômetros daqui eu não consegui plantar ainda, porque não choveu, você acredita? Mas isso faz parte, né, da situação do clima no momento. Acreditamos que vai melhorar e a gente termina de plantar. Essa área aqui é uma área de 400 hectares, já nasceu praticamente toda, né? Deu uma chuvinha aqui sexta-feira de 15 milímetros e ajudou a acabar de nascer todo soja aqui. Tinha chovido 50, né? Aí choveu mais 15. Mas não está muito boa a chuva na região nossa, não. Tem muitas pessoas ainda que não conseguiram plantar. Mas aqui tá assim, ó, bem nascido, bonitinho. Vamos torcer, né, para vir chuva agora. Previsão para esse começo de novembro, dia 2. Quem sabe venha, dá pra gente finalizar o plantio e os produtores que também estão aguardando aí consigam plantar. É isso aí, João Batista Brandalize. Um grande abraço a vocês todos aí do programa Tempo e Dinheiro. Falou o prefeito do agronegócio, prefeito produtor. O Pasquini, a Karina já mostrou, você vai ter muita chuva aí, vai chover pra caramba em Nova Esperança. Fecha a soja, Vlamir, qual é a mensagem para os produtores, soja, milho e grãos? Qual é a mensagem que fica para esta terça-feira? Olha, João, o mercado do milho segue em alta, né? Então não tem muita mensagem, isso é o que a gente já vem mostrando. Com relação à soja, 2 pontos importantes. Estamos numa semana importante de fazer proteção em dólar em alta aí. Ninguém garante aí depois da semana que vem se o governo não vai tomar alguma atitude mais dura de corte, porque hoje pela manhã o pessoal já estava reunido em Brasília, começando a estudar alguma alternativa aí para controlar a situação. É possível que na próxima semana venham medidas mais duras aí para a economia, e aí acomoda o dólar. Então, proteção em dólar, prêmios ainda estão andando em momentos muito interessantes, para a safra nova principalmente, né, João, para se fazer proteção. Enquanto isso, Chicago vai seguindo eletrocardiograma. Chicago segue nessa mesma rotina aí nos próximos pregões. A colheita americana vai se encerrando aí em 2 semanas, quase não vai ter mais nada no campo americano de soja, então os olhos agora vão voltar-se para plantio brasileiro, e o clima por aqui parece-me que vai se normalizar. Então é aquele mercado de eletrocardiograma, mas dólar e prêmio dá para se proteger bem, tá no momento bom. Põe aí, Gleison, dólar para a gente se despedir do Vlamir. Doleta 5,75, cara. Aí, olha aí, João, olha aí. Olha aí, futuro, então. Como é que, olha aí, dono de casa, olha aí.
liquidação. E daí o pobre não compra dólar, né? O pobre amanhã já vai pagar o pão mais caro, né? E o café também, né? Ah, mas mas vamos em frente. Obrigado, Vlamir. João Batista, vamos seguindo a semana. Nosso mercado tá bonito, plantio do Brasil tá andando. Vamos torcendo que o produtor faça um bom plantio, porque vamos para frente. O ano que vem vai ser um ano bom, melhor que esse aqui. Zé Dirceu tá livre aí, livre e leve solto. Vamos em frente. Vamos lá. É isso aí, até amanhã. Amanhã é meio de semana. Preço do trigo para se despedir e entregar para a Karina. Gleidson, trigo lá em Chicago, como é que nós estamos? Boa puxada do trigo, hein? Dezembro, 5,72, março, 5,92, maio, 6,03,50, julho, 6,09 dólares por bushel, subindo bem o trigo em Chicago. Com esses números, entrego para a dona Karina Botião e eu vou em frente. Karina, boa tarde para você. Obrigada, João. Ótima tarde para você também. Eu vou agora com os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos então às cotações dos hortifrutis nesta terça-feira, com base no CPEA Exalc USP. O leite, o litro em Santa Catarina, R$ 2,67 com 0,6. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos em Itapetininga, R$ 89,60. A cenoura inverno suja ao produtor, caixa com 27 quilos em Brasília, R$ 6,33. O ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias, em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, R$ 127,79. E o mamão Formosa ao produtor, o quilo, no Espírito Santo, R$ 1,24. Hoje é terça, é dia de destaque da LS Tractor. E no vídeo de hoje você vai entender a importância de fazer a revisão dos tratores LS com a revenda autorizada e sempre usando peças originais. Ué, o que você vai fazer? Eu vou pôr o trator ali debaixo do telhado, porque o pessoal da Solomax vai vir para fazer a revisão hoje. Ah, sim, tá certo então. E você sabe que é muito importante fazer a revisão sempre com a concessionária. Sim. Vou pôr lá. Tá bom. Hoje foi dia de fazer a revisão do nosso LS-H125 com a LS e com nossa concessionária Solomax. Foi realizado a revisão de 700 horas, onde trocamos óleo de filtro, filtro lubrificante, filtro primário e os 2 filtros principais do diesel, filtro do ar que já apresentava sujeira. Conferimos o óleo do eixo dianteiro, dos cubos e do centro e o óleo do diferencial. Também foi realizada a limpeza dos radiadores, lembrando que é muito importante sempre o uso de peças originais. É por isso que contamos com a LS e com a nossa revenda Solomax. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Vamos agora ao mercado de commodities com Maurício Bellinello e Sérgio Braga. Maurício, tudo bem? Eu vou bem, Braga. Pode aumentar meu retorno um pouquinho do Sérgio? Eu não estou conseguindo ouvir. Tá ouvindo agora? Agora estou ouvindo, beleza. Boa tarde. Boa tarde. Curitiba, como é que está nesse momento? Aí chovendo ou não? Não, tá só nublado, mas tá um dia gostoso aqui em Curitiba. Vão ser dias mais amenos mesmo, né? Tem chovido bastante, mas hoje está um dia bem tranquilo, para ser sincero. Bom, tranquilo, pelo eletrocardiograma lá que está aparecendo na soja, está meio complicada a situação. E a China, só observando de longe, como é que está essa situação? O pessoal pode fazer alguma operação, buscar, tentar contornar toda essa situação de vai e vem, né? Não é nem serrote, como o próprio Brandalize e o João afirmaram, né? Mas o eletrocardiograma mais em baixa, né, Maurício? Ah, sim, Braga. A gente tem mercados em situações opostas agora, né? O dólar e prêmio, de forma geral, em topo, e os bushel, de forma geral, né, nos demais contratos, em mínimas, o que tem a ver com a sazonalidade, com o cenário, inclusive, geopolítico nesse momento. Então, a gente tem que ficar de olho naquilo que está bom, né, de forma geral. Então, o bushel agora nem é a hora dele vai ser boa historicamente lá no primeiro trimestre do ano que vem,
Então temos muito tempo pela frente, a safra americana ali nem acabou ainda que tenha obviamente acelerado muito, milho e soja colheram muito rápido, né? O milho inclusive numa velocidade impressionante, né? Então assim, a gente está agora com o mercado meio na ponta dos dedos. Já falei nos últimos dias aqui que até as eleições nos Estados Unidos realmente passarem, né? Ou seja, final da semana que vem, com sorte, supondo que a contagem, lá, que a apuração seja feita num ritmo acelerado, né? O mercado vai ficar mesmo volátil, é normal que fique, né? Então é só importante que a gente se mantenha focado no que está bom agora, cerca ele, né? Não deixa passar boas janelas, porque depois que passar, não vai adiantar olhar para trás e falar, nossa, que pena que eu não fiz lá. Bom, você falou do prêmio e falou também do dólar. Aliás, o Gleidson poderia colocar para a gente o dólar nesse momento. Pode colocar na tela, Gleidson, está aí R$ 5,76 mais 6, sobe 0,90%. Será que vai parar por aí? É hora de fazer alguma operação, alguma estratégia em torno dessa alta que está sendo registrada para o dólar, Maurício? Então, Braga, essa faixa perto dos 5,70, 5,72 é uma faixa que vem lá de julho, né? Já vamos para quase 4 meses aí travado nisso, né? O mercado está agora um pouco mais medroso hoje no mercado brasileiro, não é só no mercado brasileiro, juros nos Estados Unidos também estão acelerando um pouco hoje. Então é um dia, tem muito a ver com as eleições mesmo nos Estados Unidos isso, né? Porque por mais que esteja subindo, né, Braga, as pessoas têm que se lembrar de alguns detalhes, né? Nesse patamar agora, cerca de 1,5% de variação, fica em torno de 9 a 10 centavos. Então, a pessoa, nossa, está subindo 3 centavos. Então, tá. Né, um ativo de R$ 5,75, né, 6 centavos é 1%. Então é muito importante que a gente não perca esse tipo de referência. Nossa, parece que está voando. Não, voando é o que ele fez da virada do ano até agora, quando ele veio de 4,80 para 5,75, que é o que está agora, né? Agora, nesse momento, subir 5, cair 5 centavos é algo dentro de uma média. Mas eu quero deixar bem claro que nesse momento agora, eu estou com o João, eu falei isso algumas vezes já inclusive, que passadas as eleições nos Estados Unidos, eu espero de verdade uma mudança de agenda, não só no Brasil, como nos Estados Unidos também, passando mesmo a medidas de arroxo fiscal, né, redução de despesas e aumento de arrecadação, não só no Brasil e nos Estados Unidos, isso deve acontecer no mundo inteiro, porque historicamente é o que acontece. Passadas eleições importantes, no caso brasileiro, as municipais, e no caso dos Estados Unidos, as presidenciais e também para o Congresso, todo governo tem muito mais tranquilidade e liberdade para poder passar medidas pouco populares, né? Então eu ainda estou realmente aguardando esse andamento nos próximos 15 dias, principalmente no sentido do que vem por aí nas eleições dos Estados Unidos, mas eu realmente espero daqui para frente um aumento mesmo na arrecadação e corte nos gastos globalmente, e o Brasil não vai ser uma exceção nesse caso. Bom, a inflação aqui no Brasil está disparando, o corte de juros está descartado, manutenção, até quem sabe uma alta na taxa de juros, né? Será que se o Brasil, né, pelo menos tentar controlar, porque está, né, um rebuliço danado, né, a tentativa de controlar essa inflação que saiu do controle. O Brasil sozinho não consegue segurar essa cotação da moeda norte-americana, mas tudo focado em torno das eleições. Quer dizer que depois das eleições tudo volta a se acomodar para bem ou para mal, para uma baixa ou para uma alta do dólar. Dá para ter uma ideia, não? Então, Braga, eu pessoalmente não acho que a inflação no Brasil está perdendo algum tipo de controle, tá? Sendo bastante sincero. Por que eu estou te falando isso? Porque, na verdade, a inflação agora, o IPCA, por exemplo, está em 4,42% mais ou menos, né? Mas é uma faixa que ele vem, por exemplo, desde 2022, 2023. Historicamente falando, para as pessoas terem uma informação importante, o IPCA no Brasil, se você pega a média dos últimos 20 a 25 anos, ele fica entre 5% e 6%, na média. Então a gente está arrumando, eu até acho que tem agora um movimento de alta na inflação, inclusive sazonal, por causa disso. O GPM esse mês mesmo deve vir perto de 1,5% mensal, né, o IGPM, mas tem a ver também com fim de ano. Detalhes, commodities agrícolas também aceleraram nesse primeiro mês que passou, então puxa os preços de atacado. O dólar ter subido também puxa o preço de atacado, mas eu quero deixar claro que a inflação no Brasil ainda está longe de ser uma inflação perigosa. Tá? Se a gente tivesse um IPCA perto de 7, agora seria realmente algo mais preocupante. Eu não vejo isso acontecendo ainda. Primeiro ponto. Segundo,
O simples fato de o Brasil ter passado agora para uma eleição municipal que basicamente mudou um pouco o panorama político brasileiro, principalmente para as eleições de presidente daqui a 2 anos, né, com essa perda do poder, ou melhor dizendo, de alguns... Engraçado que muita gente fala que o que aconteceu no Brasil agora teve mais a ver com perda da esquerda. Na verdade, eu vejo um retorno ao modelo do início dos anos 90, quando oligarquias paulistas, inclusive, ganharam muita força. Haja vista o partido do PSD e outros partidos, MDB mesmo, que ganharam força de novo nas eleições municipais esse ano. E estou dizendo isso, que o que eu acho que vem acontecendo por aí é um retorno em relação aos níveis de despesas mesmo, né? Eu acho isso potencialmente favorável para o mercado brasileiro. E eu estou dizendo isso porque, do meu ponto de vista, os juros... Por exemplo, tem um índice que a gente acompanha, que é o CDS. CDS é um título que é vendido no mundo inteiro, que ele é uma proteção contra a quebra. Ou seja, o CDS do Brasil, que é um título que protege o investidor global, caso o Brasil quebre, está em níveis muito baixos. Ou seja, tirando algum ruído intermitente por hora, por mais que o Brasil esteja pagando juros muito altos, não existe nenhum sinal, por enquanto, no mercado de que o Brasil está fazendo fumaça, por exemplo, né? E isso, obviamente, é vantajoso para quem bota dinheiro no Brasil, porque vai ganhar juros pra caramba, porque o Brasil paga juros, né? Mas é isso, do meu ponto de vista agora, Braga, daqui até o final do ano, o Brasil deve passar, o Brasil e o mundo inteiro, por um período volátil, sobe lá, cai um pouco, não sei o quê, mas juros no Brasil não sinalizam problemas, o Brasil vai subir juros, pode ter certeza. O mercado precifica já 2 aumentos de 0,5% nas 2 próximas reuniões, então o Brasil vai subir mais 1%, pelo menos até o final do ano, a nossa taxa de juros. Porém, isso não tira o Brasil ainda de um cenário potencialmente calmo, né? Não tem títulos de dívida com problemas, não tem seguro contra a quebra do Brasil acelerando nesse momento e, principalmente, o mercado como um todo, né? A economia como um todo está muito acelerada, viu, Braga? Emprego no Brasil, nós estamos em pleno emprego nesse momento agora, mercado de serviços principalmente acelerando forte. Então é isso, por enquanto eu não vejo nenhum problema de maior porte para o Brasil, não. Bom, é só para poder até acrescentar essa questão toda dos conflitos, né? Lá, quase 2 anos, 1 ano e meio atrás, o conflito Rússia e Ucrânia e, lógico, agora Oriente Médio, Israel contra-atacando, enfim, até mesmo fazendo ataques ao Irã, né? Faixa de Gaza, conflito no Oriente Médio, petróleo deu uma oscilada, disparou. Mas o mais interessante é que mesmo com essa contraofensiva de Israel, né, recentemente contra o Irã, né, imaginava-se que o preço do petróleo fosse disparar. Mas ao contrário, está $67,17 em média o WTI lá em Nova York, olha, confirmando 67,16, 0,33. Esse petróleo também não sinaliza um pouco uma diminuição no ritmo da economia global? Não seria o contrário daquilo que a gente acompanha? Tem pleno emprego, a inflação vai de alguma forma sob controle, mas não sinaliza uma desaceleração da economia, o Maurício? Sim, Braga, é exatamente a leitura que eu tenho feito há algum tempo, né? Eu estimo que no ano que vem, 2025, especialmente passadas as eleições nos Estados Unidos, exatamente porque o governo americano deve começar a cortar despesas, e boa parte das despesas movem a sua própria economia, é bom lembrar que, tirando alguns comentários de gente que às vezes pensa muito sobre teoria e não entende muito de prática, em qualquer mercado do planeta, em qualquer país do planeta, o governo central é um gigantesco comprador. E, portanto, se o governo central vai começar a cortar gastos e vai fazer isso no mundo inteiro, está fazendo na China, está fazendo nos Estados Unidos, na Europa, então, Nossa Senhora, eles estão literalmente parados. O Japão também está parado. Isso traz um ritmo de lentidão para o mercado que é cíclico e é esperado. Historicamente, quando os Estados Unidos começam a cortar juros, normalmente é seguido por uma desaceleração da sua própria economia, tá certo? Isso não é uma novidade, acontece assim há pelo menos 50 anos. Outra coisa, por enquanto, pelo menos os indicativos mais presentes sinalizam que o Trump tem chance real de ganhar as eleições nos Estados Unidos. E ele já sinalizou que deve retirar, eu falei isso inclusive ontem aqui, apoio de avanços armamentistas por aí, reduzir apoio a áreas de conflito ou países em conflito que dependem do dinheiro dos Estados Unidos. E isso naturalmente reduz a tensão geopolítica. Ou seja, áreas que sofrem muita tensão por causa de conflitos belicistas e áreas sensíveis ao petróleo estão reduzindo
essa eventual incerteza se o Trump vencer as eleições. E isso tira a pressão do petróleo, porque quanto mais tensa áreas ou bacias produtoras de petróleo estão num momento específico, maior a pressão sobre o preço do petróleo para cima. Se o Trump, que for eventualmente, supondo que ele vai vencer as eleições e cumpra aquilo que prometeu, for tirar essa pressão armamentista de áreas, por exemplo, como o Oriente Médio, isso tira a pressão de preço do petróleo somada a uma perspectiva, sim, de desaceleração global, Braga. Portanto, o petróleo estar em $67, que é o menor preço, ou no menor preço, inclusive comparado ao pré-Covid, né, é sim algo que sinaliza uma maior lentidão e principalmente menor tensão geopolítica no horizonte de curto prazo. Bom, para poder finalizar, é lógico, essa estratégia do produtor, observar agora a safra dos Estados Unidos, né, fazer uma operação aí, né, no caso, com relação ao dólar, aos prêmios. Ele deve observar, é o momento de ficar quietinho, observar o mercado para depois se posicionar, só para poder finalizar contigo. Sim, Braga, eu estou, assim, até comentei isso nos últimos dias, até passar as eleições nos Estados Unidos, eu gosto de lembrar que se o mercado, os caras que mais têm grana nesse planeta, estão no momento de incerteza, não seja você o corajoso que vai falar, não, estou cantando a pedra, o dólar vai a R$6, estou cantando a pedra, o dólar vai a 5,50. Não cante pedra nenhuma, né? Espere o mercado realmente se acalmar, porque se o cara que manda no mercado, os maiores volumes de dinheiro circulantes estão em dúvida, estão no momento de insegurança, não seja você o cara ou a pessoa que vai dizer para onde o mercado vai. Então, eu pelo menos agora acho muito favorável para nós que frente a um momento de incerteza o dólar esteja tão alto, porque isso cria, caso a incerteza passe e o mercado arrefeça, a janela está aberta para você poder avançar nos seus travamentos de dólar. No caso do prêmio, que a gente está falando agora, inclusive, que está no momento bom, tem mais a ver com sazonalidade, ou seja, agora é entre a safra no Brasil, prêmios em alta, historicamente é assim que funciona. A safra americana deve terminar daqui uns 15 dias. A partir desse momento, lembrando, semana que vem, inclusive, tem relatório do USDA, na sexta-feira, dia 8. Que é o último relatório que fala dos Estados Unidos, do hemisfério norte. A partir dele, a gente já fala basicamente do hemisfério sul. Então, daqui até o final de novembro, alguma coisa assim, se tivermos um ano normal, por assim dizer, temos uma janela de prêmio em aberto, ou seja, uma boa janela. Então é isso. O agricultor não tem que ser o cara que vai antecipar o futuro e não tem que ser o cara que vai tentar acertar o furico da mosca. Tá perto do topo é melhor do que querer acertar a máxima, porque quem tenta acertar a máxima costuma deixar um caminhão de dinheiro na mesa. Eu ainda prefiro estar perto da máxima e se garantir no bolso nessa safra o máximo possível. Para quê? Para poder estar aqui na safra do ano que vem. Maurício, um abraço para você, obrigado pela participação. Até mais. Grande abraço, Braga. Ótimo final de dia a todos. Igualmente. Bom, são essas informações do mercado de commodities, Karina Botião. Você segue por aí com o café, tem Bruno Labs e muito mais informações, né? Isso mesmo, Sérgio Braga. Obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho eu vou te chamar de volta para a pecuária. Agora a gente vai atualizar as cotações do café. Vamos agora ao contrato de Nova York. O dezembro a 249,05 centes de dólar a libra peso, em baixa de 1,31%. Com um pouco de delay, os demais contratos aí. Dezembro, 249,35 centes de dólar, queda de 1,19%. Aliás, todos os contratos no vermelho. O março a 248,45, queda de 1,15%. O maio a 247,05 centes de dólar a libra peso, perdendo 1,14%. E o julho a 244,50 centes de dólar a libra peso, perdendo 1,09%. Na B3, o contrato março a 302,35 centes de dólar a saca, perdendo também 0,74%. Vamos às análises do mercado com o nosso especialista em café, Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Boa tarde, meus amigos cafeicultores. Vocês estão bem? O mercado ontem fechou com uma valorização. Em vista da queda que a gente teve vendo dias atrás, aí eu acho que foi uma valorização até pequena. Para mim, não se tratava apenas de um respiro. Respiro esse que a gente pode estar vendo hoje, praticamente nesse momento devolvendo toda a alta de ontem. Precisamos ficar de olho. Um assunto que eu toquei ontem um pouco por cima, que eu acho importante voltar a falar, que eu sei que os cafeicultores sabem disso, mas as pessoas do modo geral não estão muito por dentro, é a questão da florada, pessoal.
Nós estamos vendo muita flor caindo nos pés, mas assim, num nível extremamente preocupante, principalmente para os arábicas. O arábica, pessoal, é uma planta mais mimosa. Ela requer mais cuidado, ela não gosta tanto de temperaturas tão altas. Por isso ela sente mais, ela passa a abortar essas flores. Por quê? Porque ela perdeu muita folha por conta do calor que a gente teve excessivo. Sem folha ela não consegue dar pegamento para essas flores. E o que ela faz? Ela começa a entrar em modo de sobrevivência. Ela vai segurar apenas os frutos que ela conseguir. Isso é muito preocupante, tá? No conilon, nós vemos um problema similar com os conilons de Rondônia, que é um grande produtor de conilon já, mas ainda não tão preocupante quanto a arábica. O melhor estado produtor que eu tenho visto é o Espírito Santo, por conta das áreas de café serem muito irrigadas, né? Então, o Espírito Santo sofreu sim com o calor, mas a gente vê que as lavouras estão melhores que as do arábica e melhores que as do conilon de Rondônia. Precisamos ficar espertos, precisamos acompanhar. A dúvida que fica é, isso já estava no preço quando o café começou a subir? O mercado já sabia disso, já imaginava isso, que com a alta temperatura não ia dar pegamento? Será que isso já foi precificado? Ou ainda vai ser lá na frente? Não tem como a gente saber. Precisamos estar atento e aproveitar as oportunidades que o mercado dá. Oportunidade essa que nesse momento, eu venho falando há vários dias aqui, o dólar continua a dar essa oportunidade. Faz 9 dias, incríveis 9 dias que ele está enroscado na faixa de 5,70. Gente, não vai me dizer você que ainda não aproveitou nem um pouquinho disso. Tá joia? Fique esperto. Não deixa passar essa oportunidade, né? Pega pelo menos uma parte e se proteja e durma em paz. Tá joia? Um forte abraço e até amanhã. Obrigada, Bruno. E sobre essa questão que o Bruno falou aí da florada também, o José Estevam Giacomini, que é presidente do sindicato, conversou no clube do TID com o Sérgio Braga a respeito dos cafeicultores de Garça, no interior de São Paulo. Por lá, eles estimaram em até 40% a quebra na safra recém-colhida. A florada não chegou apesar das recentes chuvas e não há certeza de que vão ter o pegamento. Mas os produtores estão de olho na safra de 2026. A gente separou um dos trechos importantes desse bate-papo com o Sérgio Braga e exibe agora para vocês. Em 32 anos eu nunca vi. Meu pai tem 85, cafeicultor também. Ele viu isso em 1975 na geada, né? Nós tivemos aquela geada negra que que chegou café 300 cents até mais em Nova York. Eu acho que nós estamos passando 24, 25, 25, 26, pior que eu acho que uma geada de 75, porque vai ser 2 anos, já foram 2 anos perdidos, isso não tem dúvida, e agora pensando em 2026, que nós não sabemos também o que vai acontecer com 2026. O mercado ele é cruel para nós, produtores, mas eu acho que ele pode até dar uma baixadinha, baixar um pouco na bolsa, ou baixar até R$1.000, não sei, a gente não sabe, isso aí não é com nós, não somos produtores só. Pela especulação agora, mas a partir de dezembro, janeiro, o preço de café, eu acho que nós vamos ter uma boa alta. Quem puder segurar é que a parte mais fraca, como eu disse, a corda do lado mais fraco é nossa. Mas quem puder segurar, se o conselho fosse bom também, era vendido, não era dado. Eu acho que o melhor negócio hoje em dia é segurar café, é ter café na mão. Tá aí as análises de hoje, dessa terça-feira, sobre o café. Agora é hora da gente saber mais sobre as notícias da pecuária com Sérgio Braga. O mês de outubro se consagrou com o mês da recuperação dos preços da arroba do boi gordo. Isso tem sido registrado dia a dia, não só da recuperação ou recomposição, como preferem alguns pecuaristas, mas das exportações, recordes que são sucessivas ao longo deste ano de 2024. O mercado futuro já sinaliza bons preços para o vencimento próximo, que é novembro, e, portanto, as negociações devem seguir firmes para o boi gordo, não só no mercado físico, quanto no mercado futuro. O que a gente observa nesse momento é o outubro, que já tem rolagens de posições, vai deixar de ser o contrato mais negociado, passa a ser o vencimento futuro novembro. 315,15 vale arroba para outubro, recua 0,11%. Novembro, 323,90, 323,90, alta de 1,38%. Dezembro, R$320
alta de 1,11% na B3. 314,10 foi a referência para o indicador CPE-Exalc, que subiu ontem 0,32%. Falando sobre o CPE, o Tiago Bernardino, direto de Piracicaba, direto do CPE, comenta o mercado do boi gordo conosco hoje. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo de Dinheiro. Aqui quem fala é o Tiago Bernardino, pesquisador do CPE-Exalc USP. Novamente aqui trazendo um panorama do mercado de pecuária de corte nesta última semana de outubro. Semana que, como dissemos ontem, começou de maneira aquecida, reflexo dessa penúltima semana, né, do mês de outubro, e continuou de terça-feira. Destaque, sim, e deve continuar aqui ao longo do dia esse rompimento da barreira da mínima dos R$300. Então, frigoríficos operando de R$300 a R$320, com negócios firmes. A média CPEA do indicador passou dos 310, permanecendo nos 314, próximo do vencimento futuro de outubro de 315, e muito reflexo da baixa disponibilidade de carne no mercado doméstico. O que chama atenção, sim, é a valorização também da carne. A carne ela conseguiu puxar e valoriza mais do que o boi gordo agora em outubro. Números do CPE mostram que a carcaça casada valorizou algo em torno de 14,3% entre o dia 1º de outubro e 28 de outubro do mês, enquanto que o boi gordo valorizou 13,6% nesse mesmo período. Então, bem ajustado as valorizações, mas principalmente a carne valorizando mais em outubro como reflexo dos maiores aumentos do boi gordo entre agosto e setembro. Então, outubro, a carne valorizando mais, dando espaço para a valorização também do boi gordo ao longo do mês de novembro. Então, é um mercado bem ajustado, onde a gente observa que mesmo na última semana de outubro, o mercado ele vem muito equilibrado em termos de oferta e demanda, menos oferta e uma demanda aquecida, tanto interno e externo. Destaca-se, claro, que nessa última semana, quem valorizou mas foram os cortes, né, dianteiro e ponta de agulha, os cortes, né, vamos dizer, de menor valor agregado. No começo dessa última semana, e nessa segunda-feira, a ponta de agulha valorizou 20 centavos na Grande São Paulo, enquanto que o dianteiro valorizou em média 5 centavos. Então, são valorizações interessantes e reforçam, sim, todo esse cenário de equilíbrio no mercado de pecuária de corte. Um grande abraço a todos e até amanhã com mais informações sobre o mercado de pecuária de corte. Bons negócios. Obrigado, Tiago, pela participação. E as chuvas que chegaram em várias regiões, qual a influência delas na pecuária? O Iberville Neto comenta exatamente sobre isso. Olá, houve um questionamento sobre a nossa expectativa em relação ao efeito das chuvas sobre o mercado. Na nossa visão, o cenário de chuvas agora ele tende a ser positivo para o mercado, para o boi gordo, porque o produtor vai poder manter esses animais em engorda, sem a pressão, a necessidade da venda, né? Que, na verdade, essa necessidade ela ocorre mais lá no início da seca, mas ao longo dos últimos meses o produtor foi vendo o pasto acabar com a seca forte na maior parte das regiões. Então, agora com o mercado forte e o cenário de pastagens melhorando, isso deve dar uma certa tranquilidade para a venda e o produtor acaba compassando um pouco mais as vendas. Até porque esse gado que está chegando numa seca muito forte, ele ainda não está perto de ser terminado. Quando a gente fala do cenário de reposição, na nossa visão, é o mercado que deve ser mais beneficiado, porque aí o comprador vai ter um aumento da sua demanda por gado de reposição, porque ele vai ter onde colocar esse gado, e o vendedor não vai ter a obrigação de vender esses animais, porque vai ter um cenário um pouco mais tranquilo para mantê-los nas pastagens. Então, na nossa visão, isso o cenário de chuvas ele acaba sendo positivo tanto para o boi como para a reposição, mas principalmente para a reposição, porque o bezerro não subiu na mesma magnitude do boi nos últimos meses. Ele deve correr por fora nos próximos meses, na nossa visão. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Bom, são essas informações da pecuária de hoje, nesta terça-feira, finalizando o mês de outubro, Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga, por essas informações e por toda a sua contribuição hoje no Tempo e Dinheiro. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde para você também que nos acompanhou. João Batista já saiu, já nos despedimos. Tenha uma ótima tarde de terça-feira. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau.